e abrir a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Esses dias Deus nos deu uma direção para um propósito de jejum e oração. Eu tenho buscado essa caminhada desde sexta-feira, 22/11, até o dia 31, são 40 dias, e nesses 40 dias, eu creio que Deus ele vai nos tirar do deserto e nos colocar na bênção. Diga glória a Deus. Eu queria que você estivesse junto com a gente, participando. É um propósito de oração, todos os dias, 10 da noite, 10 e pouquinho ali. A gente tem procurado entrar pelo Facebook, mas de repente você nem acessa o Facebook. Então, aonde você estiver, e se você puder, por volta das 10, 10:10 ali, entre em oração também junto com a gente, em espírito. Fisicamente a gente pode não conseguir estar junto, mas em espírito ninguém pode bloquear os nossos caminhos. Diga glória a Deus. Então, o jejum, o propósito é orar todos os dias. Juntos a gente vai estar orando às 10 da noite, mas é claro que cada um faz a sua oração durante o dia. A oração nos aproxima de Deus, a oração move a mão de Deus na nossa vida, a oração traz vitória, a oração nos faz íntimos de Deus, a oração ela tem benefícios maravilhosos, extraordinários. Importante orar. O jejum é um esforço que a gente faz e que nos fortalece no espírito. Diga glória a Deus. Nos mostra que nem sempre as circunstâncias que nos cercam, mostra para nós e para elas, para as circunstâncias, que nem sempre elas têm a força e o poder que elas demonstram ter, de nos desanimar, de nos enfraquecer, de nos impedir. Então eu queria que você fizesse um jejum também, todos os dias. Eu estou essa primeira semana, vão ser 7 semanas, só que não vão ser semanas inteiras, não vão ser semanas de 7 dias, porque são só 40 dias, mas nessas 7 semanas, cada semana a gente vai estar procurando fazer um tipo de jejum, jejuando algo, se abstendo de algo. E de quinta-feira para cá eu estou fazendo jejum de café. Para mim, que bebo café igual água, eu tomo mais café do que água. Aliás, muito mais café do que água. Eu saio para trabalhar, eu coloco uma garrafa de café ali do lado. Chego em casa de vez em quando, de madrugada, eu acordo. Tem gente que se tomar café não dorme. Eu, para dormir, tenho que tomar um pouco de café. E ficar sem o café está sendo bem difícil para mim. Até confesso, de manhã já estava e agora continuo com dor de cabeça. Ah, mas isso é ruim. Pois é, mas vou fazer o quê? De repente eu aproveito o jejum e já paro de tomar café pro resto da vida, vai saber, né? Essa semana que entra agora, a partir de amanhã, segunda-feira, eu vou estar jejuando carne branca. Cada semana uma coisa para não ficar pesado. Só que, por exemplo, tem gente que não toma café, então não tem sentido você jejuar café como eu. Então busque alguma coisa que seja um esforço para você jejuar. Quem está entendendo? De repente você gosta muito de tomar leite, então abra mão do leite uns dias, ou um horário, um período. Amém? Carne branca, de repente você só pode comer carne branca, e isso vai te prejudicar a saúde. Não é isso que a gente quer. A gente quer que você tenha um esforço, e esse esforço ele fortaleça o teu espírito. Então de repente você só come carne branca, então veja alguma outra coisa e jejue outra coisa. Amém? Mas faça. Eu não tenho dúvida que nesses 40 dias Deus ele vai nos dar a vitória. E se você puder, todos os dias, 10 horas da noite, entre 10, 10 e 5, 10 e 10, a gente vai estar entrando ali no Facebook. Se você tem o acesso, entra lá e ora junto com a gente. Amém? Quanto eu tenho que dar para esse propósito? A sua vontade, o seu esforço, o seu empenho. Você não vai ter que botar nada dentro de envelope nenhum. Basta que você queira. Agora, só vai funcionar se você fizer com toda a tua força, de todo o teu coração. E é o que a gente vai ler aqui agora. O que a palavra de Deus ela nos ensina a respeito disso. Força, determinação, empenho, vontade, coragem, fidelidade a Deus. Ele diz assim, ó. Segundo a graça, eu falei o versículo para vocês? 3:10, né? Segundo a graça de Deus que me foi dada, isso aqui é Paulo falando. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei fundamento, como prudente construtor, e outro edifica sobre ele.
Paulo está começando a igreja, Paulo está instruindo a igreja, Paulo está formando a igreja de Corinto. E ele está dizendo para eles o seguinte: recebi de Deus algo que eu não mereço. Deus me concede uma coisa que não, os meus atos, as minhas atitudes, a minha maneira de ser, o meu comportamento, nada disso me daria direito a receber isso, mas é pela graça que Ele me deu. E como quem é cuidadoso, como quem faz com cuidado, com carinho, com quem faz com todo o coração, com toda a força, eu estou lançando fundamento. O que é fundamento? Fundamento é a principal parte da casa. Seu Zequinha está aí, constrói muita coisa, mas não é verdade, seu Zequinha? Fundamento é a parte principal da casa. Lance um fundamento ruim e a tua casa vai ficar cheia de rachadura, se não vier até a desabar. Tem uma casa aqui no Novo Osasco, já falei até sobre isso, tem vídeo na internet sobre isso, e está lá para quem quiser ver. As pessoas estavam do lado de fora filmando, o dono, a dona da casa estão gritando. A casa começa a dar uma balançada assim, ó, e de repente ela desaba todinha. O problema para essa casa desabar foi aquele dia que ela começou a sacudir de um lado para o outro. O problema dessa casa foi os furos na parede que fizeram? Será que foi alguma parede que ele derrubou lá dentro? Começando a ficar meio complicado de decidir, né? Mas não foi não. A casa começou a cair no dia que ele começou a construir ela. A maneira com que ele lançou fundamento, a maneira com que ele começou a edificar as paredes, a colocar as colunas, a profundidade de cada alicerce que ele fez. Ele não teve cuidado com isso. Eu não sei o material que ele usou. Há uns anos atrás, há muitos anos atrás, a maioria aqui nem nascido era, teve um prédio lá no Rio de Janeiro que alguém construiu com areia da praia. E numa noite estava todo mundo dormindo dentro daquele prédio. Quem lembra disso daí? Lembra não? Lembra? Estava todo mundo dormindo lá dentro. Desabou uma parte do prédio, matou um monte de gente. O camarada foi julgado. Hoje ele já é morto. Era alguma coisa Naia, nome dele. Hoje ele já é morto. Mas o problema, o prejuízo maior, sabe para quem foi? Para quem estava lá dentro. Mas que também não teve o cuidado de saber o que é que estava sendo construído. Uma obra tem que ser acompanhada. Uma obra tem que ser ali observada, fiscalizada. Está dando para entender? Quem trabalha com isso sabe, toda vez tem lá o fiscal da obra, tem o supervisor da obra, tem o encarregado da obra, tem alguém que está sempre ali olhando, sempre observando para ver se está sendo feito direito, para voltar no prumo, não é verdade? Para voltar para ver se a coisa está direitinho, para ver se não fez errado, e se fez errado, sabe o que tem que fazer? Quebrar, derrubar e fazer de novo. E problema, hein? Derrubar dá trabalho e custa o dobro, porque o funcionário vai ter que ir lá trabalhar de novo, vai ter que comprar material a mais e vai ter que refazer. Você está entendendo o exemplo que eu estou dando? Quem está dando? Está entendendo? E olha o que Paulo está falando. Eu, como prudente construtor, eu lancei o fundamento, eu lancei a base, eu rasguei a terra e coloquei ali o alicerce. Agora outro constrói. Quem é esse outro? Porque Paulo não está falando de uma casa, Paulo não está falando de um prédio, Paulo está falando da nossa vida, Paulo está falando da nossa comunhão com Deus. Então esse outro sou eu, esse outro é você. Eu não sei como você constrói a sua vida com Deus lá fora, você não sabe como eu construo a minha, você não vive, e mesmo que vivesse, a Ellen vive comigo todo dia, só que ela não está dentro de mim, ela não sabe o que passa, e eu não estou dentro dela, então eu não sei o que passa dentro dela. Eu não sei se o que sai pela boca está expressando a verdade, você é só da boca para fora, porque da boca para fora, todo mundo ama. Da boca para fora, Deus é a coisa mais importante, mais valiosa. Da boca para fora, Deus não se troca Deus por nada nesse mundo. Da boca para fora é de um jeito, o problema é aqui dentro. Está dando para entender alguma coisa? E Paulo está orientando, ele está dizendo o seguinte: cada um é que veja como é que quer construir,
Como é que quer dar andamento para a sua vida com Deus? Hoje de manhã a gente pregava sobre Ezequias. Ezequias está enfrentando o momento que a gente pregava. Ezequias está enfrentando uma grande luta, uma guerra, a maior de todas elas que ele já tinha enfrentado. Um rei muito poderoso, vem com um exército imenso de soldados muito bem preparados e armados, e vem derrubando tudo quanto é reino que vem passando, vem vencendo todo tipo de exército que está enfrentando, e agora chegou a vez de enfrentar Ezequias. E Ezequias reconhece que não tem força, Ezequias reconhece que não tem gente suficiente, e Ezequias ora a Deus, pede a Deus, e no meio dessa busca, no meio desse empenho, desse esforço, Ezequias fica doente. Ou seja, para completar a coisa, a situação ainda piora. Não basta a luta que vem do lado de fora e que tenta derrubar a gente de todo jeito, todo tipo de mensagem que chega. Satanás tem muito mensageiro. E eu vou dizer uma coisa para você de todo o meu coração, que eu uso para mim: qualquer palavra, venha de quem vier, por mais amor que você tenha por aquela pessoa, mas qualquer palavra que venha para te fazer desviar, te afastar de Deus, repreende e nega isso dentro do seu coração, amarra isso em nome de Jesus e lança fora, porque não vem de Deus para a tua vida. Um dia Pedro chegou para Jesus, Pedro, o apóstolo Pedro, chegou para Jesus com uma conversa fiada, e Jesus repreendeu ele, porque Jesus sabia que ele não cogitava das coisas de Deus, ele não falava das coisas de Deus, porque a palavra de Deus, sempre que um jumento pode falar com você, você está passando na rua, o cachorro do outro lado da rua grita, oh! Não é au não, é oh! Vai em frente, Deus é contigo, pode acreditar, é Deus usando o cachorro para falar com você. Agora, se vem alguém do teu lado, anda com você todo dia e fala desiste, repreenda, porque não vem de Deus. E Ezequias, ele está ali, enfrentando aquele momento difícil dele. Aí vem um profeta, um homem de Deus, ele vem, Isaías, e ele fala para Ezequias assim, ó, Deus mandou eu vir aqui. Quem está mandando dizer? Deus mandou eu vir aqui e falar para você, que Ele ouviu a tua oração, e Ele está mandando você colocar a tua vida em ordem, organizar as tuas coisas, organiza o teu coração, organiza a tua casa, porque você vai morrer, você não vai viver. Isso é muito profundo. Se você parar para analisar isso de uma maneira mais cuidadosa, não vem de qualquer um, vem de Deus. O meu recurso é Deus, o seu recurso é Deus. Se você aqui, a porta da igreja estiver fechada, se eu não conseguir te ajudar, se ninguém puder fazer nada por você, você ainda tem o recurso de chegar, dobrar o teu joelho aonde você estiver e falar com Deus, e ter dentro do seu coração a certeza, a fé, a esperança de que Deus está ouvindo a tua oração. E se você estiver orando de todo o seu coração, Ele vai ouvir, e ter dentro de você essa esperança de que Ele vai agir, Ele vai trabalhar, Ele vai mudar. O pastor não me ajudou, a igreja não foi comigo, a igreja virou as costas para mim, a igreja não pôde fazer nada por mim, o pastor não pôde fazer absolutamente nada, falou que ia e acabou não fazendo, falou que vinha, acabou não vindo, falhou comigo, o fulano falhou, o ciclano falhou, o mundo pode falhar, mas a gente tem dentro da gente a esperança de que Deus não falha. Mas agora ele está recebendo a notícia de que Deus, e está vindo através do profeta, o que era o mais importante, mais considerado naquele tempo. Ele está recebendo a notícia de que Deus mandou falar para ele que ele vai morrer, não tem mais jeito. E aí, o que fazer? Eu sei que a maioria de vocês conhecem a passagem, sabe que ele vai virar para a parede e vai falar com Deus. É muito bonito a gente lembrar disso. É muito bonito eu chegar aqui e falar, fala com Deus, ora, fala com Ele, Ele está te ouvindo, te escuta. Deus ouviu a oração, é importante, isso dá muito bom, aí fortalece a gente. O problema é quem é que faz isso. Como é que faz isso? Porque tem a ver com isso, cada um agora saiba como está edificando, como está construindo a sua vida com Deus. Não adianta vir falar, não adianta vir dizer, fechar o olho, e uns até choram, mas e a vida? E a realidade lá fora, como é que está? Como é que está a tua construção? Porque o fiscal está vindo toda hora ver.
tem 2 fiscais. Um vem e tenta aprumar a obra, colocar ela no caminho, consertar as coisas. O outro vem para falar: não, tá bom, dá um jeitinho aí, faz por fora, não foi o tamanho certo, constrói do lado, põe um pouco mais de areia, joga um pouco mais de água, tira uma colher ou 2 aí de cimento, bota menos pedra, está sempre tentando dar um jeitinho. Quem está entendendo o que eu quero dizer? É igual a história do: tá vindo mais gente, bota mais água no feijão. Feijão mesmo não tem, o que tem lá é o quê? É água. Dá um jeitinho. Satanás sempre buscando isso, e a gente vai aceitando. Hoje não dá, hoje eu não vou, hoje isso, hoje aquilo, um pouquinho mais, eu vou depois, vai depois. Esse depois chega para você. Quanto tempo mais você tem? Aliás, Deus me perdoe, a última vez que eu fiz essa pergunta foi: depois, como é que você está construindo? O Ezequias conta a história que quando a palavra do desânimo, quando a palavra que arrebenta no meio, quando a palavra que entristece, que amargura, sabe quando você tem até dificuldade para respirar, de tanto problema que você tem, de tão amargurado que você está, que você tem que puxar o ar, porque parece que você não consegue respirar normalmente, o ar não entra do jeito que você precisa. Você já passou por isso? Quem já sentiu isso alguma vez na vida? Pois é, tem hora que é assim. E Ezequias, de repente, ele estava assim, mas ao contrário da grande maioria que faz isso, Ezequias virou para a parede e continuou confiando em Deus. Ele continuou esperando em Deus. Porque mesmo não tendo mais nada, mesmo não tendo mais recurso nenhum, mesmo já tendo falado com Deus, e mesmo de Deus tendo vindo essa mensagem, ainda assim a única coisa que ele tinha era Deus. Era confiar em Deus. Sabe por que você está aqui? Para aprender que o único recurso que você tem é Deus. Que a única chave que você tem para abrir as portas é Deus. Que a única coisa que você tem é a sua esperança, a sua confiança em Deus. Muitas outras coisas no meio disso podem ser ensinadas, mas o fundamento é esse. O fundamento que está sendo lançado é esse: é que temos que confiar, temos que ter a nossa esperança nele, temos que andar nele, construir a nossa vida nele. Como é que você está construindo? Porque daqui a pouco alguma coisa pode acontecer, e a vida é cheia de algumas coisas, e você pode procurar força e não encontrar. Você pode procurar um apoio e não achar. Pode procurar alguma coisa no que se apegar e não encontrar nada. Por quê? Porque desabou tudo. Construiu de qualquer jeito. Jesus fala sobre isso quando ele fala sobre o homem que constrói na areia e o outro na rocha. Alguns constroem a sua vida acreditando demais que Deus pode. Só que não tem proximidade nenhuma com Deus, e quando olha para o lado se vê sozinho. Está cheio de desculpa para dar. Cheio de desculpa. Hoje de manhã eu vim para a igreja e eu ia pregar sobre salvação. Eu ia falar sobre salvação. Há umas semanas atrás eu preguei para os obreiros. Não sei se entrou no coração ou se não. Mas uma coisa é certa: o que eu precisava falar, eu falei. O que eles precisavam ouvir, eles ouviram. Agora, cada um veja como constrói. Percebe como a coisa é bem mais, vai além do que a gente imagina? Aí no meio da oração a Ellen começou a orar e veio essa mensagem de Ezequias no meu coração. Preguei essa e agora estou vindo com essa de Ezequias, de 1 Coríntios 3, 10. A salvação é uma coisa que tira coberturas da gente, descobre coisas de dentro de nós, que a gente tenta cobrir, que a gente tenta esconder. O fato das igrejas hoje, alguém me perguntou hoje por que a igreja não prega sobre Apocalipse. A igreja não prega sobre Apocalipse porque a revelação do Apocalipse ainda não foi dada por Deus. Não aquela que Ele quer, uma parte já foi. Hoje nós sabemos que as cartas representam vidas. Hoje a gente sabe que cada igreja daquela representa um tipo de gente. Hoje a gente sabe que o anjo da igreja, não a igreja como corpo, mas a igreja individual somos nós. Eu sou o anjo da minha igreja que sou eu. Você é o anjo da sua igreja. Você é que decide. Então Deus nos deu essa revelação. Mas se eu tiver que falar para você sobre abertura de selo, eu não sei o que significa aquilo. Eu ainda não entendi o que significa isso. Mas eu sei que você tem que construir a tua vida com firmeza em Deus. Eu sei que você tem que estar firmado em Deus, porque tem hora que tudo que vem
é coisa para tentar te desestimular, te tirar a força, te fazer desistir. E vem de todo lado. Vem de todo lado. Vem um falar: o que você está fazendo aí? Outro dia eu perguntei para alguém aqui da igreja: como é que está? Aí essa pessoa falando para mim: assim, assado a gente vai levando. Espiritualmente é que eu não estou muito bem. Falei: aí que está o teu maior engano. É justamente porque ainda te resta alguma força no espírito que você está de pé. Porque não é de fora para dentro que a gente se vê forte, é de dentro. Porque você pode dar um belo de um sorriso aqui para mim agora e sair ali e se encontrar desesperado pelos problemas que você vive na sua casa. Mas a pergunta vai ser sempre essa: como é que você está construindo? Continuando. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto. Qual é? Jesus Cristo. Você não vai ter mais nada além disso. Você não vai poder se apoiar em mais nada. Você não vai poder se firmar em mais nada além disso, que é Jesus Cristo. Construa o teu muro fora desse fundamento e a tua parede vai desabar, vai cair, vai faltar para você força. E tem faltado um monte de gente. Gente que está dentro da igreja, gente que tem título, gente que tem anos, gente que conhece de capa a capa, mas na prática da vida é um zero à esquerda. Não funciona nada. E quando você se encontra para conversar, é só palavra de desânimo que vem. Quem está entendendo alguma coisa? Isso aqui que eu estou falando é para você olhar para dentro de você. Eu olhar dentro de mim. Contudo, versículo 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha, a maneira com que cada um está edificando, a maneira com que cada um está construindo, a maneira com que cada um está seguindo em frente, a sua orientação, está andando sobre esse fundamento, levantando sobre ele, manifesta, se tornará obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o propósito, ou o próprio fogo o provará. Então não é a satisfação que eu devo para o outro, mas é o resultado que eu vou alcançar na minha vida. Quem está entendendo alguma coisa? Eu vou resumir essa parte aqui. Ele está dizendo o seguinte: dependendo do esforço e do empenho que cada um aplica na sua construção, dependendo da maneira com que cada um vê Deus, com que cada um se coloca com Deus, se aproxima de Deus, confia em Deus, crê em Deus, assim vai ser o levantar da sua casa. Mas há um dia, há um momento em que as coisas são provadas, em que as coisas são ali olhadas, vistas. Que dia é esse? É o dia da luta, é o dia do problema, é o dia do fogo. O fogo vem para queimar. Só que o fogo, ele pode tanto queimar, destruir, consumir e acabar, como ele pode purificar. Veja que ele diz assim: se você usa ouro, o que é usado para purificar o ouro? Você purifica ouro com uma palha de aço, um bombril? Se você fizer isso, vai raspar, vai perder ouro. O que purifica o ouro é o fogo. A prata, ela é purificada através do quê? Fogo. E ela é moldada através do fogo. Se você for fazer uma peça de prata, vai ter que esquentar ela para poder moldar ela. E a pedra preciosa? Não sei se você sabe, o diamante, que é uma das mais preciosas, vem do carvão mineral. O carvão que se forma lá na profundeza da terra, debaixo de uma temperatura muito alta. É mais ou menos isso. Eu li para falar para você. É mais ou menos isso. Então essas coisas, elas são forjadas, elas são feitas, moldadas no fogo. E quando o fogo vem, não destrói elas, pelo contrário, purifica elas. Faz elas ficarem melhores do que elas já eram. Quem está entendendo? Uma coisa purificada, ela se torna pior ou melhor. Então, dependendo de como você está edificando a tua vida, a luta que você está enfrentando, está te fazendo melhor, está te fazendo mais forte, está te fazendo mais capaz.
Dependendo do que você está enfrentando, é Deus fazendo com que você seja melhor do que você já era, fazendo com que você seja um instrumento melhor nas mãos dele. E para isso a gente tem que dar glória a Deus. Mas se de repente você usar madeira, feno, palha, você já pôs madeira no fogo? O que acontece? Só queima? Ela desfaz. Já pôs palha no fogo? A palha no fogo é uma beleza, porque a palha no fogo ela levanta uma labareda que outra coisa não levanta. E parece que o fogo está alto, mas é rápido, e daqui a pouco. Agora eu queria que você olhasse para dentro de você. Qual material está aí? Ouro custa caro, prata custa caro, é difícil. Pedra preciosa é difícil tanto de ter como de você garimpar ela e buscar ela. Mas a tua construção com Deus está dependendo disso. Uma hora pode chegar um problema que venha para tentar te rachar no meio, quebrar você em todas as juntas, como aconteceu com Ezequias. A história de Ezequias não começou no dia que Isaías chegou para ele e falou: você vai morrer. Não foi esse dia que ele parou para orar. Não foi no dia da calamidade, não foi no dia do desespero. Um monte de gente deixa para se voltar para Deus quando já não tem mais o que se fazer, quando o problema está ali, está acontecendo, está vivendo o problema. Aí ela fala: não, agora eu vou orar a Deus. Só que aí, irmão, irmã, cadê a força para resistir, para superar, para frente? Cadê a capacidade de olhar para frente, olhar por cima do problema? Cadê? Cadê o pé firmado numa rocha que te sustenta, que te faz estar firme a ponto de o vendaval não conseguir te dobrar? Quem está entendendo alguma coisa? Veio de lá de trás. Quando ele é colocado como rei, ele promove uma transformação. Ele fala: nós vamos limpar o altar, nós vamos mudar isso aqui, nós vamos prestar culto a Deus, nós vamos nos aproximar de Deus, a gente vai buscar a Deus, nós vamos estabelecer, firmar os nossos pés. Não é um dia sim, outro não. Não é de não é quando alguém perguntar, não é quando as coisas piorarem, é todo o tempo. E nisso está a conversão também. Você é convertido? Glória a Deus. Mas você se agrada das coisas de Deus? Você se agrada em vir para a igreja? É uma coisa que é importante para você, que você não abre mão disso, porque coisas importantes para a gente não abre mão. A gente não faz de qualquer jeito. E não é o que eu acho, é o que você demonstra, é o que ele está ensinando. Porque no final da história, cada um é que construa a sua vida com Deus. Mas uma hora a gente vai ver, e a gente acaba vendo, só você olhar para a cadeira vazia. A gente acaba vendo como cada um construiu a sua história, como cada um andou com Deus. O fogo vem. Alguns passam a vida dentro da igreja acreditando numa coisa que nunca vem acontecer. E olha o que ele diz aí, ó. Manifesta no versículo 13: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o galardão, esse receberá a recompensa, esse verá a vitória. Quem é que vê a vitória? Quem é que vê a vitória? Ele permanece. Agora aquele que de repente não vai em frente, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Isso aqui está falando daquele que ele crê que Deus existe, ele acredita em Deus, ele sabe que Deus pode todas as coisas. Quando ele precisa, ele recorre a Deus. E como Deus é maravilhoso, infinito em misericórdia, ele atende. Mas a vida é um eterno sofrimento. Tem gente que não tem paz, tem gente que não consegue descansar em Deus. Não é você esquecer que o mundo existe e deixar que as coisas aconteçam. É lutar, é batalhar, mas ter dentro de você a certeza. Quando você tem certeza dentro de você, a coisa é diferente. As pessoas vêm para dentro da igreja e acham que dentro da igreja tudo vai se resolver, e não vai.
As pessoas vêm para dentro da igreja e alguns lá de fora têm tanto essa ideia que até cobra de outros. E dizem assim: você não está na igreja? Você não frequenta a igreja? O que a igreja está fazendo? A igreja está fazendo. Quem foi que disse que a igreja ia fazer? Eu não espero nada da igreja. Eu espero que a igreja seja, não que a igreja faça. Eu espero que a igreja seja útil para trazer uma palavra para o teu coração, para o meu. Eu espero que a igreja seja útil para a vida das pessoas. Eu espero que a igreja seja uma referência de Deus para quem passa lá fora. É isso que eu espero da igreja. É isso que eu espero de cada um de nós. Quem está entendendo? Mas a minha confiança está em Deus. Seja na tempestade, seja na bonança. Seja pelo fogo, seja pelo mar, não importa. A minha confiança tem que estar estabelecida em Deus. E a desse homem que eu comentei, do Ezequias, depois se você quiser dá uma olhada lá, repete aí, Isaías 38. Isaías 38. Seria interessante se você depois puder dar uma lida na história dele. As portas todinhas para ele se fecharam. Os caminhos todinhos para ele se fecharam, foram impedidos, não tinha como passar. E ele orou a Deus e Deus não respondeu para ele como ele queria. Às vezes a gente chega num ponto desse, às vezes a gente chega assim, mas ele não viu nada que o pudesse impedir de continuar buscando em Deus. Porém, ele faz uma oração muito interessante para Deus. O mensageiro, o profeta, vai embora, como todo mundo que passa na vida da gente, seja para trazer coisas boas ou para trazer coisas ruins. Daqui a pouquinho eu, que faço tanta questão que você venha na igreja, que procuro fazer propósito para que você se firme na igreja, para que isso te contagie, te fortaleça, daqui a pouco eu vou embora. Ou eu vou embora porque eu vou trabalhar, vou para minha casa, ou porque eu vou embora para a glória. Em nome de Jesus é o que eu espero. E estou tentando buscar isso. E a gente nunca sabe quando é que vai acontecer. Mas uma hora as portas se fecham para a gente. As coisas vão ficar muito difíceis. Ou pode ser que até já esteja. Sabe o que Ezequias fez? Ele virou para a parede como quem diz assim: eu cheguei aqui no meu limite. Eu não tenho mais para onde ir nem o que fazer. Mas eu peço que o Senhor lembre de como eu tenho andado na sua presença. Com inteireza de coração, fazendo o que é reto aos teus olhos e buscando te agradar. Sabe o que ele está dizendo para Deus? Eu não sou perfeito. Eu tenho um monte de falha, mas eu tenho me esforçado. O Senhor tem sido prioridade para mim. Agora o Senhor pode pesar na balança do Senhor. Agora o Senhor pode pesar a minha oração na sua balança e ver: estou sendo verdadeiro ou estou sendo hipócrita? Sou só alguém que está ali como capa, fazendo ali um personagem, mas não sou nada daquilo. Eu sou alguém que dentro dos meus limites, das minhas limitações, tenho feito tudo o que eu posso, tentando me fortalecer no Senhor. Sabe o que Deus fez? Deus que não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. O Deus que é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. O Deus cuja palavra não cai no chão, não volta vazia. Antes que o mesmo mensageiro saísse daquela cidade, antes que o profeta fosse embora, Deus de novo chama ele e fala: para, volta lá e fala para Ezequias que eu ouvi a oração dele. Ouvido atento. Deus ouve quem anda com ele. Deus ouve quem busca ele. Deus ouve quem fala com ele. A tua oração, o mundo lá fora, seja quem for, pode falar o que quiser falar para você, mas quando você fala com Deus de todo o teu coração, Deus te ouve. Deus falou assim: eu ouvi as orações dele. Vi. Os olhos do Senhor estão atentos sobre a nossa vida. Tenha certeza disso. Não tenha dúvida disso. Vi as lágrimas dele. Estou acompanhando todo o sofrimento dele. Sou com ele. Volta lá e fala para ele que estou acrescentando aos dias dele mais 15 anos. E mais, estou dando vitória para ele sobre todo esse exército inimigo que vem contra ele. Isso é maravilhoso, gente. Chega, arrepia. Quando você tem a certeza de que Deus é com você, nada pode impedir você de alcançar a sua vitória. Jesus falou isso de um jeito mais fácil. Jesus falou assim: se você buscar o reino dos céus e a justiça dele, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Fica de pé no seu lugar.